Gente, talvez esse vídeo saia com um pouquinho de ruído, é porque eu tô com um pouco de calor, então o ar condicionado tá ligado. Eu tentei diminuir o ruído na edição do vídeo, mas eu espero que não incomodem vocês. Oi gente, eu sou o Peu e você está assistindo mais um vídeo do Estante de Garotos. Hoje, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, e parabéns mulheres guerreiras lutadoras, eu vou reunir 5 heroínas da literatura que são favoritas minhas. É claro que foi difícil fazer essa lista porque eu tenho muitas heroínas, tipo, muitas mesmo, mas eu decidi selecionar algumas pra falar com vocês. Vamos lá? A primeira heroína que eu escolhi foi a Elwyn, eu não sei se estou pronunciando o nome dela certo, de Senhor dos Anéis, As Duas Torres barra O Retorno do Rei, a filha do rei Théoden, né? No contexto de Senhor dos Anéis, basicamente é como se fosse uma era medieval. Então, as personagens femininas, você acaba esperando que elas fiquem escondidas e protegidas durante a batalha, né? Porque elas são consideradas frágeis e elas não podem guerrear junto dos homens, né? Só que a Elwyn, ela é o completamente oposto de tudo isso, né? O pai dela acaba falando pra ela que ela não pode guerrear ao lado dele, né? Que ela tem que ficar protegida, né? Porque ela é a esperança do reino, caso aconteça alguma coisa com ele e tudo mais. Mas ela quer guerrear ao lado do pai dela, né? Então ela se disfarça de homem no maior estilo Joana d'Arc mesmo, sabe? Ela pega uma armadura, ela coloca, ela se disfarça e ela vai pra guerra lutar do lado do pai dela. E ela literalmente luta do lado do pai dela. Ela mata um Nazgûl e ela enfrenta um dos reis feiticeiros, né? Porque quando o pai dela tá lutando com ele, o pai dela acaba sendo atingido e o cavalo cai em cima do pai dela. E aí ela vai defender o pai dela. Então ela luta com esse rei feiticeiro. E assim, a batalha é complicada, porque ele é tipo um espectro, né? Então ele é bem poderoso. Só que ela consegue fazer ele ficar de joelho. Ela consegue render ele durante a batalha. E a parte mais épica da história é quando ele tá de joelho, ele fala assim pra ela: nenhum homem pode me matar. Ela tira o elmo, balança as madeixas, maior estilo diva, sabe? E fala pra ele: mas eu não sou um homem. E enfia a espada na cara dele. Eu não sei vocês, mas pra mim, assim, mais épico que isso, mais heróico, mais heroína que isso, impossível. Então eu não poderia deixar a Elwyn de fora dessa lista, porque eu adorei ela. Eu achei que ela ia ser tipo a personagem boring, porque ela entra meio que no triângulo amoroso do Aragorn lá com a outra elfa, que eu nunca lembro o nome. Então pra mim ela me surpreendeu muito. E tipo, girl power mesmo, sabe? Daquele bem foda. A segunda heroína que eu escolhi foi a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. Muita gente não considera a Liz como uma heroína, né? Porque ela não luta uma batalha em si. Mas eu considero ela como uma heroína porque, no contexto da sociedade em que ela vive, lá em meados de 1800/1700, ela consegue ter um olhar crítico sobre a sociedade em que ela vive, né? Ela nunca pôde ter um tutor que ensinasse ela os dotes, né? Tipo, toda a cultura da sua sociedade, né? Mas ela conseguiu mesmo assim se alfabetizar. E ela tinha uma fome, né? Uma ânsia por conhecimento, por leitura, né? Então ela lia muito. E isso ajudou ela a ver a sociedade dela com um olhar mais crítico. Ao contrário das outras personagens femininas da história dela, que são completamente habitoladas, sabe? Que só pensam em casar, pensam em estudar, porque elas se estudando, sabendo bordar, sabendo cantar, sabendo tocar piano, vão conseguir um bom marido, que vão garantir o futuro, sabe? Um futuro bem confortável, com um futuro bem rico, né? E ela pensa o total oposto, né? Ela tem uma visão de que ela não deve casar por interesse financeiro, ela não deve simplesmente se casar com um homem só para garantir o futuro dela, sabe? Ela acha que ela é livre para poder escolher o homem que ela quer casar por amar este homem, né? Então ela não concorda com esse
costume dessa sociedade dela. E esse olhar crítico que ela tem é graças aos livros que ela leu. Então ela consegue ver essa sociedade com esse olhar mais crítico. Eu não sou um produto pra simplesmente me casar por interesse pra garantir o meu futuro. É claro que ela vive um romance com o Mr. Darcy, né? Acontece muita coisa, esse romance leva ela ao altar, mas ela não se casa com ele pra garantir o futuro. Ela se casa com ele porque ela ama ele. Então até o final ela seguiu as convicções dela, né? As ideologias que ela acreditava serem corretas. Muita gente não considera a personagem uma feminista, né? Como uma faísca feminista, por exemplo. Eles nem devem, né? Porque naquela época, né, que o livro foi escrito, que a Jane Austen escreveu, que acho que foi em 1779 ou 99, alguma coisa assim, o movimento feminista não tinha surgido ainda. Mas claramente a personagem ela tem um pensamento feminista. Ela não concorda em como a sociedade trata a mulher. Ela não concorda do papel da mulher naquela sociedade, né? De ser apenas uma serva e ter direito ao estudo simplesmente para casar. É uma personagem que eu admiro muito porque você acha que ela vai ser habitolada como as outras personagens da história e ela se mostra completamente o contrário. A terceira heroína que eu escolhi foi a Daenerys Targaryen. Do Guerra dos Tronos. Porque, gente, a menina com 13 anos, ela praticamente é vendida pelo irmão para que esse irmão possa ter o exército que ele tanto anseia para recuperar o trono que a família dele perdeu em uma rebelião aí passada. Então ela é vendida para o Khal Drogo, né, que é o líder dos Dothraki, que é uma tribo selvagem lá das cidades livres do outro continente de Westeros. Mas o irmão dela não consegue o exército que ele tanto quer. E ele acaba morrendo. E ela acaba virando a líder dos Dothraki junto com Khal Drogo, né? Mas o marido dela, ele morre. Ela, como mulher, os Dothraki não vê ela como uma líder, uma poderosa. Então a maioria abandona ela e deixa ela, assim, praticamente na miséria, sabe? Abandonada. Ela dá a volta por cima, sabe? Ela consegue sair da extrema pobreza, sabe, de quase ter nenhum seguidores, a ser basicamente uma imperatriz, sabe, uma verdadeira rainha das cidades livres, e começa a libertar os escravos dessas cidades livres. Ela se torna uma grande rainha e vai contra esse sistema escravocrata dessas cidades livres. Ela faz uma grande revolução e como mulher ela mostra um crescimento muito grande devido a tudo que ela passou. E eu não conseguiria deixar ela de fora porque eu amo a Khaleesi. Ela se mostrou, assim, ser uma grande mulher, sabe? Uma evolução muito grande, porque ela foi de uma menina meio ingênua de 14 anos a uma rainha que liberta escravos, sabe? Que vai contra o sistema. Eu achei fantástico, sabe? Pra mim ela é uma heroína, sabe? Completamente. Eu não conseguiria deixar ela de fora dessa lista de forma alguma. A minha quarta heroína pode gerar várias discussões aqui nos comentários, porque muita gente considera ela vilã e ela, em muitas histórias, ela é retratada como uma vilã, que é a Morgana de As Brumas de Avalon. Por que eu acho que ela é uma heroína? Porque eu considero ela uma heroína. Ela foi criada dentro de uma religião que se chama Antiga Religião, na Grã-Bretanha, que idolatrava a grande deusa. Isso antes da invasão dos romanos na Grã-Bretanha. E o que acontece? Com o começo das invasões romanas, a igreja católica romana começa a invadir o território, né, da Grã-Bretanha e começa a catequizar as pessoas de lá, né? E o que acontece? Eles não conseguem conviver com a antiga religião. Eles acabam oprimindo a antiga religião. Tem uma certa perseguição, tem um certo condenamento, porque é uma religião do demônio, só a minha religião é certa, a sua religião é errada. E a Morgana, como descendente de muitas sacerdotisas de Avalon, que é a terra, né, basicamente, da grande deusa, onde ficam lá os idólatras dessa deusa, e como sacerdotisa atual de Avalon, ela se vê obrigada a tentar salvar a religião dela, a não deixar que os opressores destruam a religião dela. Crente nas convicções que ela tem, ela usa de tudo para defender e para salvar essa religião. Ela chega a fazer coisas
que são graves, né, e que são bem conspiratórias, que é o que muita gente caracteriza ela como uma vilã, mas eu vejo mais como ela, uma pessoa oprimida, tentando salvar a sua religião e tentando salvar a sua convicção de como ela vê o mundo. E eu vejo ela como uma heroína justamente pela convicção do ideal que ela tem. E justamente porque eu considero completamente as sacerdotisas de Avalon totalmente feministas. Porque pra Igreja Católica da época, é o homem que detém o poder, né? O homem que está próximo de Deus, né? O padre, né? O bispo. E para antiga religião, não. Para antiga religião é a mulher, porque é a deusa feminina, a figura feminina, né? Então a mulher tem grande importância. Então ela não aceita essa opressão da igreja, falando que ela como mulher, ela não deve falar nada, ela deve ficar quieta, porque ela é uma mulher, porque só o homem detém o poder e só o homem pode falar com Deus, sabe? Então a luta dela é por isso, é por defender a voz que ela tem, defender a religião dela e defender as mulheres em si como seres provedores, tanto da vida quanto da sabedoria e da liberdade. Por mais que muita gente considere a Morgana uma vilã, pra mim ela é uma heroína, porque ela vai até o fim com o ideal dela, por mais que no final ela veja que tudo que ela fez foi em vão e que ela não conseguiu salvar a religião dela, ela acreditou até o fim. Eu acho que isso foi totalmente importante pra mim, assim, ela é uma das minhas favoritas mais fortes, porque eu simplesmente amo a Morgana e eu não podia deixar ela fora dessa lista. A minha quinta heroína e última é a Celie de A Cor Púrpura. Pra quem não conhece a história, a Celie é uma jovem de 14 anos, negra, que mora nos Estados Unidos, se eu não me engano na Geórgia, se me lembro bem. E ela perde a mãe muito cedo e, não bastante perder a mãe, o pai dela espanca ela constantemente e abusa sexualmente dela constantemente também. O que acaba gerando uma gravidez, né, incestuosa. E não bastante ele engravidar ela, ele pega os filhos dela, não bastante fazer ela passar pela gravidez, ele pega os filhos dela e dá pra outra pessoa cuidar. Tipo, tira os filhos dela e fala, você não vai ficar com seus filhos, outra pessoa vai ficar com seus filhos. E vende ela pra um senhor que tem o dobro da idade dela, ou seja, um velho branco que tem o dobro da idade dela e que maltrata ela mais ainda do que o pai. Porque qualquer sinal de discordância que ela tem com alguma opinião do suposto marido dela é motivo para espancamento. Fora que para ele ela é um objeto sexual, o qual ele usa como se usa um banheiro. E mesmo vivendo num contexto repleto de ódio, de preconceito, de dificuldades, ela consegue ver que os únicos remédios para todos os males é a esperança, né, a fé, não só em Deus, mas também na humanidade das pessoas. Depois de tudo que ela passa, depois de todas as agressões, depois de todas as humilhações, porque ela é uma mulher, ela é negra, ela mora nos Estados Unidos, em pleno começo do século XX. Ela consegue, sabe, resgatar dentro de si força para continuar, força para sobreviver, sabe? Então, assim, você pode me humilhar, você pode me maltratar, mas você não vai me derrubar, sabe? Então, eu vejo uma força na Celie que eu vejo em muitas mulheres que eu conheço, sabe? Que eu admiro completamente. Então, eu não consigo deixar a Celie de fora dessa lista. Porque, pra mim, gente, Cor Púrpura é um livro muito sensível, sabe? Quando eu li, ele me atingiu de formas, sabe, inimagináveis. A história da Celie, assim, é de tocar qualquer pessoa, sabe? É muito triste. E eu recomendo muito pra quem ainda não leu A Cor Púrpura, porque é um livro que vale a pena você ler, que vale a pena você ver o contexto da mulher, principalmente da mulher negra, na sociedade dos Estados Unidos naquele período. E eu não posso não considerar ela como uma heroína depois de tudo que ela passou e não deixou ser destruída, né? Então, pra mim, a Celie é uma heroína completamente forte, tanto quanto a Elwyn, que derrotou lá o Rei Feiticeiro, só que de forma
diferente. Agora, como bônus, eu vou falar de uma outra heroína que pouca gente conhece, que na verdade é uma autora, que é a Maria Carolina de Jesus, brasileiríssima. Eu não conhecia a Carolina até o ano passado. Né? Minha mãe foi num evento onde teve uma apresentação teatral sobre a vida da Carolina. Ela me trouxe bastante material para mim ler sobre essa autora que eu não conhecia. E lendo o material, a história de vida da Carolina, alguns trechos das obras dela, eu fiquei completamente encantado, sabe? Eu fiquei apaixonado por essa autora, porque a visão que ela tinha de mundo assim, é completamente surreal. Para quem não conhece, Maria Carolina de Jesus foi uma mulher negra, favelada, que em plena década de 60 conseguiu publicar um livro no Brasil. O seu primeiro livro, Quarto de Despejos, foi traduzido para 13 idiomas e publicado em 40 países. Gente, na década de 60 isso era muita coisa. Acho que até hoje ainda isso é muita coisa, sabe? Então foi um sucesso muito grande, sabe? Ela impressionou muito a sociedade literária daquela época. E esse sucesso fez com que ela se tornasse uma celebridade, porque ela era a favelada que escrevia literatura, que gerou um deslumbre da elite, que achou-a exótica. Uma palavra que eu acho completamente ridícula você falar que uma pessoa é exótica só porque ela não faz parte do seu contexto, porque ela veio de fora. E com isso, o poético e o literário dos textos dela acabavam sendo deixados de lado, porque as pessoas se focavam mais no fato dela ser negra e dela ser favelada, do que pelo material que ela produziu, sabe? Pela profundidade dos textos dela. Além de Quarto de Despejo e Casa de Alvenaria, ela também publicou outros livros, como Pedaços da Fome, Diário de Bitita e Provérbios. E sempre mostrando a visão que ela tinha do mundo, né? A visão crítica que ela tinha do mundo, da sociedade ao qual ela pertencia. Essa sociedade que exclui e marginaliza o pobre. Então, essa visão dela é muito forte. Eu não li os livros dela, eu li alguns fragmentos, eu li mais a poesia dela, né? E eu fiquei encantado pela visão de mundo dela e de como essa visão ela é crítica. Por mais que ela possa errar uma palavra, acentuar uma palavra errada ou não pontuar aonde deve ser pontuado, os textos dela têm uma literalidade muito forte, sabe? São poéticos e têm uma visão crítica, sabe? Não basta você escrever certo e escrever uma coisa crua, sabe? Uma coisa sem poder. O que ela escrevia tinha poder, sabe? E isso foi o que me fez me apaixonar por ela. Foi isso que me fez amar ela, porque ela é uma autora incrível, que eu não conhecia e que eu acredito que muita gente não conhece, que devia conhecer, porque ela é o exemplo de que uma mulher negra e favelada pode sim publicar um livro, ela pode sim ter uma visão crítica sobre o mundo ao qual ela pertence. Os livros dela são bem difíceis de encontrar, eu ainda não consegui encontrar, então quem quiser me dar de presente, fica a dica, meu aniversário tá logo aí, 19 de agosto, então deem de presente pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não pude me aprofundar muito, mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico de alguma das personagens, ou até mesmo da Carolina, vocês deixam um comentário aí embaixo, que eu preparo o vídeo e faço pra vocês e falo um pouco mais, tá? Eu vou deixar o nome dos livros que eu citei aqui, tanto da Carolina quanto das heroínas que eu escolhi, tá? Caso alguém tenha algum interesse. Não deixe de acompanhar a nossa página no Facebook, porque lá tem sempre as atualizações do que está rolando no nosso site. Então nós estamos publicando alguns textos, algumas coisas interessantes que talvez vocês possam gostar. Então lembre-se, www.estantedegarotos.com.br. Eu gostaria de terminar esse vídeo lendo um poema da Maria Carolina de Jesus que se chama Humanidade. Depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. O que predomina é a maldade, porque a bondade ninguém pratica. Humanidade ambiciosa e gananciosa que quer ficar rica. Quando eu morrer, não quero renascer. É horrível
suportar a humanidade, que tem aparência nobre, que encobre as péssimas qualidades. Notei que o ente humano é perverso, é tirano, egoísta e interesseiros, mas trata com cortesia, mas tudo é hipocrisia. São rudes e trapaceiros. É isso. Obrigado por ter assistido nosso vídeo. Não deixa de curtir e deixar o comentário, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!